Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros determinem o que os americanos podem dizer, ler, publicar. Os abusos morais refletem precisamente o tipo de autoritarismo que o Global Magnitsky Act foi criado para combater. Suas flagrantes violações de direitos humanos, sua censura a opositores políticos e o uso de seu poder judicial para manipular eleições exige sanções imediatas dos Estados Unidos. Está aqui o posicionamento do deputado Rich McCormick. O fato de que o Eduardo Bolsonaro, o congressista mais votado na história do Brasil, e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, se viu forçado a buscar exílio nos Estados Unidos, demonstra a alarmante deterioração da democracia no maior país da América do Sul. A deputada Maria Elvira Salazar e eu mandamos uma carta para a Casa Branca pedindo que eles usem o Global Magnitsky Act para tomar uma ação decisiva contra o ditador supremo do Brasil, Alexandre de Moraes, e potencialmente contra os seus cúmplices. Muito importante. Nestas violações com seus cúmplices nestas violações de direitos humanos. Nós encorajamos os nossos colegas no Congresso e ao Senado a se juntarem a nós, assinando essa carta em defesa da democracia nessa nação criticamente importante. Ele marca o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário Donald Trump e coloca aqui a carta. Eu não sei, João, você mandou o texto da carta traduzido? Manda na pauta do grupo que eu vou ler aqui do celular mesmo, porque isso aconteceu enquanto nós estávamos no Paulo Figueiredo Show. Deixa eu, inclusive, aqui mandar para algumas pessoas. Nós temos o texto da carta aqui? Não, eu não vou conseguir traduzir de cima da... Ah, tá aqui. Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Representantes, Washington, ao presidente Donald Trump e ao secretário Marco Rubio. Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado, a carta do dia 25, e foi assinada agora. É uma carta longa, eu não vou ler a carta inteira, vou ler só esse trecho. Os Estados Unidos não podem permitir que juízes estrangeiros determinem o que os americanos podem dizer, ler, publicar. Os abusos morais refletem precisamente o tipo de autoritarismo que o Global Magnitsky Act foi criado para combater. Suas flagrantes violações de direitos humanos, sua censura a opositores políticos e o uso de seu poder judicial para manipular eleições exige sanções imediatas dos Estados Unidos. De fato, a Casa Branca recentemente impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional, estabelecendo um precedente importante para ações de tribunais estrangeiros que agem ilegalmente contra os interesses dos Estados Unidos. Como eu disse aqui, estou pedindo ao governo Trump e aos meus colegas do Congresso que tomem medidas decisivas. Moraes e seus facilitadores devem enfrentar consequências reais, incluindo sanções Magnitsky, restrições imediatas de visto e penalidades econômicas. O presidente e o Departamento de Estado têm autoridades para tomar essas medidas e Moraes deve responder por seus abusos de direitos humanos e ações antidemocráticas. Se não fizermos nada, estamos sinalizando que os Estados Unidos toleram a tirania judicial que não apenas ameaça a democracia no Brasil, mas também nossos interesses nacionais. O povo brasileiro merece o direito de escolher seus próprios líderes nas urnas e não de tê-los removidos por um juiz autoritário. Os Estados Unidos devem se posicionar em defesa da democracia, da liberdade de expressão e do Estado de Direito antes que seja tarde demais. Estão copiados também Michael Waltz, conselheiro de Segurança Nacional, e o honorável Maurício Claver Carone, enviado especial dos Estados Unidos para a América Latina. Fala, pessoal. Se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Bom, tic-tac do Paulo Figueiredo, tic-tac do Metrópolis, do Globo e tic-tac dos congressistas dos Estados Unidos. Essa Maria Elvira Salazar é a mesma deputada que tem sido uma das maiores críticas e antagonistas do Alexandre de Moraes. Não tem mais tic-tac, a temperatura está aumentando e, como eu disse, não vão ser em 72 horas. O processo de construção disso é um processo de pressão de múltiplos pontos. Existe Congresso, existe a Casa Branca, existem
pessoas chave, existe participação na mídia. Ontem mesmo eu estava participando da televisão na One American News aqui nos Estados Unidos, no programa da Chanel Ryan. Antes de ontem era o deputado Eduardo Bolsonaro no programa do Matt Gaetz. Na semana passada estava eu no programa do Matt Gaetz, e essa pressão. Na semana passada eu também no programa do Steve Bannon, e são essas pressões de múltiplos pontos que levam ao consenso, geram um entendimento sobre o que está se passando no Brasil, e daí as medidas são tomadas. E isso também exige um processo de convencimento e entendimento da sociedade brasileira. E é por isso que é impressionante que nós tenhamos furado a bolha, e assuntos que antes eram discutidos somente no Paulo Figueiredo Show, hoje já são discutidos na grande mídia. Como vocês acham que essas pessoas que não tinham ideia do que era o OFAC, do que era a Lei Magnitsky, de como funcionava o processo de visto, quem eram os deputados Maria Salazar, etc., hoje isso está na boca do povo e furou a bolha. Está na mídia mainstream, na velha mídia, na mídia legado. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.